eu gostaria de compartilhar com você um pensamento, e para isso eu gostaria de ler uma história, uma das histórias que envolveu o Senhor Jesus, e depois nós vamos então extrair alguns princípios maravilhosos deste texto. A palavra de Deus diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Texto um pouquinho extenso, mas vale muito a pena, porque é a palavra de Deus, portanto, cada palavra que consta nela vale a pena ser lida. Evangelho de Lucas 24, a partir do versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 de seus discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Ele perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 25. Ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que com eles estavam reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra. Queridos, quando celebramos o Natal, eu não sei quanto a você, mas me passa pela cabeça, não apenas nesse momento, mas em especial num momento como esse, nessa época, nesse período, fazer uma avaliação do porquê, qual foi a causa, o que fez com que Jesus se dispusesse a vir ao mundo, a encarnar, a nascer de homem, de mulher, dele nascer sobre a terra e passar anos da sua existência aqui na terra. O que fez Jesus tomar essa decisão? Qual foi o motivo? Qual foi a razão pela qual hoje nós celebramos o Natal? Por que Jesus veio? Para entender a importância, e que existe uma grande importância nessa decisão de Jesus, eu gostaria de convidar você a perceber um pouquinho aonde Jesus estava. Jesus, Filho de Deus, se sentava no trono à destra do único e verdadeiro Senhor e Criador de todas as coisas. Jesus não estava em qualquer lugar. Jesus estava à direita de Deus Pai. Estava ali sentado à destra do Senhor, Criador de todas as coisas. E ele abre mão disso para vir aqui para o mundo. Jesus estava envolto de toda a glória. Glória essa que nem podemos imaginar. A Bíblia diz
que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou, este lugar que Ele tem para aqueles que o amam. Nós não conseguimos imaginar a grandeza, a proporção, a excelência dessa glória que estava envolvendo Jesus quando Ele tomou a decisão de se colocar à disposição do Pai e vir ao mundo. Ele estava sendo honrado e exaltado constantemente pelos anjos. Os anjos o adoravam, os anjos o honravam, os anjos o exaltavam, os anjos declaravam a grandeza, a santidade, a divindade do Senhor Jesus. Constantemente Ele era honrado e exaltado, e Ele abriu mão disso. Ele estava rodeado da melhor companhia que existe, o próprio Deus e o Espírito Santo. E Jesus abre mão de tudo isso para vir, viver e morrer na terra. Por quê? Qual a causa? Qual foi a motivação? Existe algo muito relevante, muito importante, uma motivação muito grande que provocou, que motivou Jesus de abrir mão de tudo isso e vir nascer no mundo, vir nascer aqui na terra. E eu gostaria de levantar duas razões, possivelmente existem outras, mas duas razões fortes, primárias, que levaram Jesus a tomar essa decisão de nascer no mundo. Deixar a glória da excelência celeste e nascer no mundo. Em primeiro lugar, primeira motivação foi a reconciliação, a salvação e a nova vida. Como assim? Vamos entender um pouquinho, vamos discorrer rapidamente como Jesus fez nessa história que nós acabamos de ler ali aos discípulos de Emaús. Vamos entender um pouquinho o que Jesus veio fazer. Deus havia criado os céus, a terra, Deus havia feito, formado esse ambiente, esse cenário perfeito para o homem viver. Deus fez o homem e a mulher com um propósito, com um objetivo. O objetivo de Deus na criação do homem e da mulher era relacionamento, era intimidade, era conviver com o homem, era passar tempo junto com o homem, era ensinar, era conduzir, era instruir. A Bíblia nos diz que Deus, Ele vinha diariamente, na virada do dia, aproximadamente final da tarde, 6 horas da tarde, por aí, e vinha passar um tempo com o homem, conversar com Adão, para ver como tinha sido o seu dia. E eu entendo que numa dessas conversas, num desses bate-papos, Deus chegou para Adão e falou: Adão, sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você cresça, eu quero que você multiplique, eu quero que você e Eva se multipliquem, vocês encham a terra, eu quero que vocês governem sobre a terra. Esse é meu desejo para vocês. Eu quero que vocês tomem conta desse lugar que eu preparei para vocês. Adão, nós vamos conviver por muito tempo. E eu vou instruir você, Adão, em cada passo, em cada decisão que você precisar tomar. Adão, eu vou acompanhar o crescimento da sua família. Eu vou acompanhar os seus filhos, os seus netos. Eu vou me relacionar com cada um de vocês. Eu vou estar em todo o tempo com vocês. E vocês sujeitarão o mundo, vocês encherão o mundo. E nós nos relacionaremos. E nós teremos intimidade constante. Essa era a vontade, esse era o desejo de Deus. Mas o homem, a mulher, eles se deixaram seduzir pela serpente. E certo dia, Deus tinha dado também uma orientação a Adão, dizendo: olha, você pode viver, de uma forma muito livre, muito tranquila. Eu só quero colocar um instrumento para você comprovar seu amor, seu cuidado, seu zelo pela minha vida. E eu quero pedir uma coisa para você: não coma deste fruto. De todos os outros você pode comer, mas desse fruto você não deve comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nessa proposta, a serpente veio, o inimigo veio, Satanás veio, e ele seduziu então o homem e a mulher. E eles fizeram aquilo que Deus tinha pedido para eles não fazerem, eles pecaram. E a Bíblia nos ensina que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus.
e toda aquela proposta, toda a motivação de Deus, de relacionamento, de intimidade, ela ruiu, ela se desfez naquele momento. O homem, ele se afastou de Deus. E aí nós vemos, acompanhamos pela história, o homem perdido, o homem com lutas, o homem enfrentando dificuldades, aflições. É estabelecida então a lei onde o homem teria que cumprir uma série de regras para que ele pudesse ter o relacionamento com Deus, mas na verdade o objetivo dessas leis, dessas regras era só para que o homem percebesse que ele não conseguia, que ele não tinha condições de no seu esforço, de no seu empenho, ele não conseguiria cumprir esse conjunto de regras, para que ele então pudesse ser merecedor novamente de Deus, porque não existe obra, não existe ação nenhuma que eu e você possamos fazer que nos torne merecedores do amor e do relacionamento de Deus. Então o homem passa por esse tempo debaixo da lei essa que dizia que o salário do pecado é a morte, que o homem que pecasse morreria, que existia uma sentença, existia uma punição para a obra do homem. Então, todo o Velho Testamento nós vemos esse cenário, essa construção acontecendo até que vem Jesus. E para que vem Jesus então? Jesus vem justamente para reestabelecer, para reconciliar o homem com Deus. Jesus vem para cumprir aquela lei. Jesus vem para morrer aquela morte que eu e você merecíamos. Ele veio para pagar a pena que era sobre a nossa vida, justa sobre a nossa vida. Mas Jesus vem e paga essa pena, cumpre essa sentença, sendo inocente, portanto, ele assume a culpa de todos nós e estabelece o fim da lei e o início da graça. Graça que temos ouvido tanto nesse púlpito, e não é o meu foco central nessa noite, mas nós entendemos daquilo que nós estamos falando aqui. A graça salvadora, a graça reconciliadora, a graça que nos faz novamente poder ter relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Graça que nos faz perceber que não existe esforço em nós que nos faça alcançar o relacionamento com Ele, mas a graça que nos dá gratuitamente reconciliação. A palavra de Deus diz em 1 João 3, versículo 8: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Muitas vezes pensamos, as obras do diabo são roubar, matar e destruir, e de fato são, é verdade, essas obras também ele veio para destruir. Mas como eu acabei de narrar, contar para vocês, a primeira obra do diabo foi trazer separação entre o homem e Deus. A primeira obra que o diabo realizou foi seduzir o homem e a mulher para que pecassem e construíssem com isso um muro, uma separação, uma divisão, um afastamento entre o homem e Deus. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para derrubar essa muralha. Ele veio para abrir o caminho novamente de relacionamento meu e seu com Deus. A Bíblia fala também, Lucas 19, versículo 10: pois o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus olhou do céu, juntamente com o Pai, e viu o homem perdido. O homem não sabia mais para onde ir. Ele não sabia mais o propósito da sua vida. Deus tinha estabelecido lá no começo, mas agora ele estava longe de Deus. Estava perdido. Não sabia para onde ir, não sabia para onde caminhar. E Jesus vem para buscar. Porque o homem nem sabia o que devia buscar. Ele nem sabia o que devia procurar. Então Jesus vem e busca o homem. E salva o homem. Resgata o homem. E João 10, 10 diz assim: eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, tenham vida plena, tenham vida plenamente. Sem Deus, a vida do homem é extremamente limitada, é uma vida derrotada. E Jesus veio devolver ao homem a condição de reinar em vida, conforme nós lemos em Romanos 5,17. Aquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinará em vida. Então, nós percebemos com esses textos, com esses versículos,
esse primeiro objetivo de Jesus. Um objetivo focado em reconciliar a mim e a você com Deus. Objetivo focado em salvar a mim e a você. Um objetivo focado em trazer vida abundante a mim e a você. Qual é o segundo objetivo? Qual foi a segunda motivação de Jesus? Diga assim: na minha vida e através da minha vida. Repita, diga para a pessoa que está do seu lado: na minha vida e através da minha vida. Nesse primeiro momento que nós comentamos agora, nós vemos Jesus amando a você de tal forma que Ele abre mão do seu trono, Ele abre mão da sua glória, Ele abre mão da presença de Deus Pai, do Espírito Santo. Ele abre mão de ser honrado, exaltado, adorado constantemente pelos anjos. Ele abre mão do ambiente de maior glória indizível. Ele abre mão de tudo isso, porque Ele viu você perdido. E Ele veio te buscar, Ele veio te salvar. Ele veio resgatar você, Ele veio reconciliar você com Deus. Ele veio trazer novamente razão para a sua vida. Ele veio novamente trazer esperança para você. Jesus olhou para você chorando e Ele disse: eu vou enxugar essa lágrima. Eu vou colocar um sorriso de novo nesses lábios. Eu vou colocar saúde nessa vida. Eu vou colocar alegria. Eu vou resgatar essa vida. Eu vou dar sentido novamente. Eu vou dar vida e vida em abundância. Jesus olhou para mim e para você. Ele viu vivendo de uma forma tão limitada, tão pequena, com objetivos tão pequenos, tão limitados, e ainda assim não alcançando esses objetivos tão pequenos e limitados. Ele disse: eu preciso intervir e eu preciso mudar a sua história. Eu preciso mudar essa vida. Eu preciso colocar ele no trilho de novo. E isso removeu, isso tirou Jesus da sua glória e trouxe ele a este mundo para você. Mas Jesus também veio para ser através de você. Ele veio para agir através da sua vida. E o segundo motivo, o segundo propósito que eu entendo da vinda de Jesus a este mundo, nascer nesse mundo, foi ser exemplo. Ser exemplo. Veja esse texto. Marcos 12, a partir do versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, e notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Então a base já está estabelecida aqui: só existe um Senhor, Deus é único e não existe outro. E qual é o mandamento? Versículo 30: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Existe uma outra versão que diz que o segundo mandamento, igualmente a este, a mesma grandeza do que este, é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Aqui Jesus mostra, nesse texto nós podemos perceber que, além do propósito de reconciliar com Deus e dar uma nova vida, o objetivo da vinda de Jesus era mostrar como viver uma vida que o honre. Jesus veio para ser exemplo. Jesus veio para mostrar como viver. Afinal de contas, se o estilo de vida que o homem estava vivendo era resultado do pecado, estava o levando a uma vida de derrota, sua proposta não era tão somente um toque de uma varinha de condão, resultando numa transformação de vida, mas sim a adoção de um novo modelo de conduta, que era o seu exemplo a ser seguido. O homem estava vivendo de uma forma que gerava resultados de derrota, gerava resultados de dor. As decisões do homem o levavam ao sofrimento.
E Jesus veio dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas a proposta de Jesus não era simplesmente: está aqui uma porçãozinha de poder, um pozinho mágico, e você passa a ter uma vida abundante. Não, a proposta de Jesus era uma transformação de vida, uma nova forma de viver. Essa nova forma de viver levaria o homem a ter uma vida abundante. Não era ele continuar vivendo da forma que ele estava vivendo e simplesmente porque teve um toque de Jesus, a vida dele passa a ser abundante. Não. Jesus propõe um novo estilo de vida, uma nova conduta. Muitas vezes, queridos, nós queremos honrar a Deus cantando, levantando mãos, vindo ao culto uma vez por semana, os mais santos mais de uma vez por semana, e esquecemos que honrar a Deus é mais do que falar, é mais do que levantar mãos, é mais do que vir ao culto, é mais do que cantar. Tudo isso, não estou dizendo para não fazer tudo isso. Estou dizendo que existe mais. Existe mais. São mais do que palavras. São mais do que alguns gestos. Veja esse diálogo de Jesus e Pedro, João 21:15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus perguntou pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Queridos, esse texto mostra que demonstrar o nosso amor a Deus passa pela ação do amor ao próximo. Não adianta você vir ao culto, você levantar a mão, você cantar, você dizer: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, repetir 3 ou mais vezes. Jesus respondia cada vez a Pedro: Pedro, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. Amar a Jesus, ele passa por amar o próximo. A Bíblia diz: como é que você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? O que é pastorear? O que é apacentar? O que é cuidar das ovelhas? Não é dirigir, não é cuidar, não é proteger, não é alimentar, não é isso apacentar? Qual é o papel do pastor em relação às ovelhas? Não é levar as ovelhas a pastos adequados, verdes, levá-las a beber água, levá-las, conduzi-las a um caminho seguro. Não é isso que o pastor faz? Cuida, alimenta, protege. Se vem alguém contra as ovelhas, não é papel do pastor defender, proteger e afugentar ou aniquilar o inimigo, o lobo. Não é isso. E é isso que Jesus estava dizendo: você me ama? Se você me ama, ame o próximo. Se você me ama, pastoreie o próximo. Se você me ama, cuide do próximo. Quem são as ovelhas de Jesus, se não são o nosso próximo? Vamos voltar ao texto que lemos no início. Talvez você esteja perguntando: por que você leu aquele texto? Até agora não entendi o que ele tem a ver com tudo que você está dizendo. Lucas 24:30, nós acabamos de ler, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Queridos, por que Jesus só foi reconhecido quando ele partiu o pão?
Porque esse texto, por 2 vezes, enfatiza que Jesus foi reconhecido quando ele partiu o pão. Antes disso, Jesus se aproximou, começou a conversar com eles, eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Jesus começou a expor as Escrituras, falar desde Moisés, da lei, como nós conversamos agora, com certeza de uma forma muito mais excelente, muito mais didática do que a minha. Mas Jesus foi falando das Escrituras desde Moisés e dizendo como isso chegava até ele. E esses discípulos até disseram: puxa, o nosso coração ardia dentro de nós quando ele expunha as Escrituras. Mas por que eles só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão? Não é interessante que a palavra de Deus deixa isso claro e reforça por 2 vezes isso? Sabe o que eu entendo? Eu entendo que as pessoas vão reconhecer Jesus em nós quando nós repartirmos o pão. As pessoas, o mundo, reconhecerá Jesus na minha vida e na sua vida quando nós repartirmos o pão. Nós podemos pregar, nós podemos falar, pode até arder no interior das pessoas. Essas palavras queimar, animar. Mas sabe quando elas vão ver Jesus de fato em nós? Quando nós repartirmos o pão. Posso falar algo que talvez soe estranho para você, mas que é verdade? Sabe qual deve ser o nosso objetivo? Nosso objetivo deve ser sermos Jesus. Você deve ser Jesus. Como assim, Tom? Que absurdo, que arrogância, que prepotência. A Bíblia não diz que é necessário que ele cresça e eu diminua? E a Bíblia não diz que é necessário que ele cresça e eu diminua até o fim? Crescer até o fim é chegar a 100% e diminuir até o fim é chegar a 0%. Portanto, a Bíblia está dizendo que nós devemos ser a expressão de quem o Senhor Jesus é. Nós temos que ser quem Ele é. E quando assim for, quando eu tocar a vida de alguém, não sou eu tocando, é Jesus tocando. Quando eu olhar para alguém, não sou eu olhando, mas é Jesus olhando. Quando eu falar, não sou mais eu falando, mas é Jesus falando. Quando eu impor as mãos sobre alguém para ser curado, não é mais o Tom orando por alguém, mas sim é Jesus tocando aquela pessoa, e aí sim, o milagre vai acontecer. Quando nós abrirmos mão de sermos nós mesmos e sermos quem Ele é, quando nós repartimos o pão, aí as pessoas vão reconhecer quem é Jesus. Repartir o pão, o que significa? O que representa? Como nós podemos entender repartir o pão? Jesus, ele demonstrou, ele falou, ele anunciou que a sua prioridade essencial era fazer a vontade de Deus. João 4,34 diz assim: Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe o que eu entendo? Repartir o pão é expor a minha motivação. Jesus disse: a minha comida, o meu pão, é fazer a vontade daquele que me enviou. Repartir o pão, ele demonstra qual é a minha motivação, qual é a minha comida. Por que eu vivo? O que me mantém, o que me sustém? Qual é a minha motivação? Repartir o pão, quando você reparte, você faz isso com generosidade ou faz isso com apego? Quando você reparte o pão, isso demonstra a sua motivação. Você dá o maior pedaço, você fica com o maior. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Jesus repartiu o pão, os discípulos o reconheceram e Jesus desapareceu diante deles. Jesus repartiu o pão e não ficou com nada, ele sumiu. Os dois ficaram com tudo. Repartir o pão denota a minha motivação. A minha motivação é me nutrir ou fazer o que ele pediu e nutrir o próximo, as suas ovelhas? Partir o pão. Ao partir o pão, eu demonstro, eu percebo se o meu foco está em mim ou se o meu foco está no próximo. Sabe o que mais? Partir o pão é amar o próximo como a si mesmo. No partir o pão é quando eu demonstro se amo ao próximo
como a mim mesmo, não é verdade? Não é nessa hora? Quando você parte o pão, é nesse momento que você pode demonstrar se você considera, se você ama o próximo como você ama a você mesmo. Partir o pão. Partir o pão é servir. Partir o pão é colocar a sua vida à disposição do próximo. Partir o pão é alimentar o próximo. Partir o pão é rasgar-se pelo próximo. Partir o pão é valorizar o próximo. Partir o pão é não deixar o outro com fome. Partir o pão é atender a necessidade do próximo. Partir o pão é perceber o que a pessoa precisa. Partir o pão é estar atento à necessidade. No caso de Jesus, a Bíblia o descreve como o pão da vida. Partir o pão é partir a si mesmo. Repartir a si mesmo. O desejo de Jesus é que compreendamos que não devemos mais buscar fazer o que o agrada por medo, por mérito ou por recompensa. Sabe que esse é um dos desejos de Jesus, de Deus? Tantas vezes nós dizemos, você quer fazer a vontade de Deus? Ah, eu quero. Mas se nós formos buscar a motivação real, por que você quer fazer a vontade de Deus? Muitas vezes nós vamos encontrar essas três motivações. Por medo, ou por mérito, merecer algo, ou por recompensa. Por medo por quê? Se eu não fizer o que Deus quer que eu faça, Ele vai vir com um raio e vai detonar na minha cabeça. Ou se eu não fizer o que Ele quer, de repente eu sei lá, eu vou ter algum dano, eu vou ter algum problema, então eu não quero desagradá-lo, porque Ele pode ficar irado comigo. Eu vou ter um problema, e eu tento fazer o que Ele quer por medo. Ou então por mérito. Eu faço bonitinho, eu faço certinho, porque aí Deus vai se agradar de mim, e aí vai dar tudo certo, aí vai caminhar tudo bem. Ou então por recompensa. Quero agradá-lo, porque daí Ele vai me abençoar. E Jesus, Deus, Ele não quer que você busque a vontade dEle por nenhuma dessas razões. Sabia disso? Sabe por quê? Medo. Se nós vivemos em Jesus, não existe mais motivo de medo. Pois o salário do pecado, a pena da lei já foi cumprida nele. Por isso não existe mais razão de medo. Não existe mais por que ter medo. Não existe mais dano para vir sobre a nossa vida se nós estivermos nele. Não existe mais medo. Não é uma razão boa, não é uma razão justificável se nós estamos em Jesus. Da mesma forma, a nossa vida não será mais abundante por aquilo que sabemos fazer tão bem, mas sim será abundante porque Ele fez o seu trabalho muito bem. Nós teremos vida abundante não porque temos grandes habilidades. Nós teremos vida abundante não porque sabemos trabalhar tão bem. A nossa vida é abundante porque Ele fez a sua obra bem. Isso é que nos dá vida. Isso é que promove a você, concede a você uma vida plena, uma vida abundante. Então também não é razão para você agir bem, para você agradá-lo. Portanto, a nossa motivação deve ser amá-lo com todas as nossas forças, de todo o nosso coração e entendimento. E por amá-lo assim, deixar que a sua vida flua em mim e também através de mim, amando ao próximo assim como eu me amo, porque quero e não porque tenho que fazer a vontade dele. Queridos, nós precisamos virar essa chave. Nós servimos a Deus, nós fazemos o que lhe agrada, não porque temos que fazer isso, mas porque queremos fazer isso. Nós buscamos provocar um sorriso nos lábios de Deus, não porque se Ele não tiver com um sorriso, Ele vai estar zangado, mas nós temos que buscar provocar um sorriso nos lábios dEle, porque fomos constrangidos pelo seu amor, porque não éramos merecedores, e ainda assim Ele nos amou, porque merecíamos a morte, Ele resolveu nos dar vida em abundância, porque merecíamos a enfermidade, que era o resultado da lei, do pecado, e Ele nos dá saúde, merecíamos desespero, e por causa dele nós temos esperança e certeza, por sermos constrangidos pelo seu amor, nós o amamos, e porque o amamos, queremos fazer a sua vontade, porque o amamos, queremos agradá-lo, porque o amamos, queremos
realizar o que Ele quer. E o que Ele quer, o que Ele pede para que nós façamos para demonstrar o nosso amor a Ele? Apacentar as suas ovelhas, repartir o pão. Repartir o pão. A palavra de Deus fala que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sabe como que os filhos vão manifestar? Repartindo o pão. Sabe como as pessoas vão reconhecer Jesus em você? Quando você repartir o pão. Devemos continuar pregando, devemos continuar anunciando, devemos continuar falando, devemos continuar adorando, devemos continuar cantando, devemos continuar. Não é para parar nada disso. Mas devemos dar mais um passo e repartir o pão. Mais intensamente, mais focadamente, atendendo o próximo, amando o próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus. Eu quero pedir que você se coloque em pé por alguns instantes. E eu quero, para encerrar, ler mais um texto. Gostaria de pedir que a igreja ainda não se movimentasse. Gostaria de ler mais um texto aqui. Se você sentir à vontade, feche os seus olhos. Gostaria de ler algumas palavras do Senhor Jesus. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu dei pela sua vida. Queridos, Jesus é a expressão, é a materialização da maior declaração de amor que já existiu pela sua vida. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão intensa, e a forma dele demonstrar o seu amor foi dar a Jesus. E Jesus aceitou a proposta de Deus Pai quando disse: filho, vá ao mundo, porque o meu filho, a minha filha está perdido, e você precisa buscá-la, salvá-lo. Filhos, eles estão vivendo uma vida tão limitada. Vá restaurar, vá construir, vá preparar uma vida nova, uma vida abundante a cada um deles. Jesus ouve essas palavras, Jesus entende o queimar, o amor e a compaixão do coração de Deus Pai pela minha vida e pela sua vida. Ele diz: eu vou, Pai. Eu vou resgatar todo aquele que está perdido. E eu vou abrir o caminho que traz de volta a sua presença, Pai. Nessa noite nós estamos aqui para honrar Jesus. Nós estamos aqui numa noite celebrando um culto de Natal com o objetivo de honrar a Jesus. Honrar essa sua obra. Mas sabe como nós honramos de fato a sua obra? Mais do que com palavras. Mais do que dizer obrigado, Jesus. Mais do que dizer eu te amo, Jesus. Sabe como nós de fato honramos a Ele? Quando nós vivemos a vida que Ele nos deu para viver. Jesus veio aqui para transformar a sua vida. Jesus veio aqui para preparar um presente. Nessa época do ano, existem trocas de presentes, as pessoas presenteiam-se umas às outras. Nessa noite eu quero falar de um presente que Jesus preparou para você, embalou para você. O presente da nova vida. A vida com Ele. A vida com Ele aqui na terra e a vida eterna com Ele no céu. Jesus preparou para você o sorriso dentro desse presente. Jesus preparou para você a paz nesse presente. Jesus preparou para você a esperança dentro desse presente. Jesus colocou para você o propósito dentro desse presente. Jesus, Ele preparou, Ele construiu uma nova vida a ser vivida. E se você quer honrar a Ele, aceite esse presente.
receba esse presente. Sabe o que eu quero dizer a você? Jesus está aqui. E Ele está aqui para mudar a sua história. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui hoje, não sei quantos nos visitam. Talvez você tenha vindo uma, duas, mais vezes. Jesus está aqui com a mão estendida a você. E o que Ele quer é enxugar essa lágrima do seu rosto, ou essa lágrima, essa angústia do seu coração. Ele quer colocar um sorriso de novo nos teus lábios. Jesus, Ele quer tocar a sua vida e tirar esse desespero e colocar novamente esperança. Jesus quer tocar no seu físico e te dar saúde. Jesus quer tocar na sua família e trazer paz. Jesus quer mudar a sua história. Ele veio, foi para isso que Ele veio aqui, por você, por você. Ele veio se repartir como pão, Ele veio se repartir como nós acabamos de ler, para que você se alimente, para que você se nutra de Jesus e tenha uma nova vida. Você quer essa nova vida? Você quer paz no seu coração? Você quer um novo tempo na sua vida? Você quer que essa noite seja um marco na sua vida? Estabeleça um passado e um novo futuro? Você quer que hoje seja um divisor de águas na sua vida? Existe uma maneira. Tendo Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Nós ouvimos hoje ser falado aqui o texto: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Você quer experimentar uma vida de liberdade em Jesus? Uma nova vida? Este convite é para você. Se você deseja receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador e entrar em uma nova vida, faça um sinal para mim. Eu quero orar com você. Levante uma das suas mãos. Nós queremos orar. Estou vendo ali atrás várias mãos erguidas. Glória a Deus. Aqui, glória a Deus, estou vendo a sua mão. Você pode abaixar. Lá atrás, glória a Deus, estou vendo a sua mão. Aonde mais? Ali, glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. Aqui do outro lado, glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Ali, estou vendo a sua mão. Glória a Deus. Pode abaixar. Aonde mais? Onde está você? Você quer uma nova vida? Você quer um novo destino? Hoje é o seu dia. É o dia de honrar e celebrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E sabe a sua forma de honrar? Sabe a sua forma de celebrar? Ele se deu de presente a você. Posso te sugerir, se dê de presente a Ele nessa noite? Dê a sua vida a Ele nessa noite. Eu garanto a você, você estará provocando grande alegria no coração do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir mais uma grande gentileza a vocês que levantaram as suas mãos. Eu quero orar com você. Nós queremos dar um abraço em você. Uma gentileza, saia do seu lugar. Venha aqui à frente. Nós queremos abraçá-lo. Se você veio convidado por alguém, essa pessoa pode acompanhar você. Se você veio sozinho, tenha toda a liberdade, pode vir aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos apoiar você na sua decisão. Nós estamos junto com você. Você não precisa se constranger. Você levantou a sua mão lá no mezanino, desça também. Nós temos todo o tempo para você. A sua decisão é muito importante. Na verdade, a sua decisão é a decisão mais importante da sua vida. Isso. Pode vir. Venha. Venha à presença do seu Senhor, do seu Criador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria pedir a atenção de vocês que vieram aqui à frente. Quando você levanta a sua mão ali no seu lugar dizendo, eu quero Jesus, você está dizendo, eu creio que Ele é Filho de Deus. E a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus e confessa com seus lábios a Ele como Senhor e Salvador, essa pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa é salva. Eu quero orar com vocês, nós vamos orar, e durante essa oração, duas coisas vão acontecer, na verdade várias, mas eu queria conversar e falar para vocês de duas coisas que vão acontecer na sua vida, lindas. Sabe o que vai acontecer? Em primeiro lugar, todos os seus pecados serão perdoados.
Todos, todos, não importa quantos, não importa quais. Isso, pode chegar, pode vir. Não importa a qualidade que você dê ao seu pecado. Talvez você ache que é um pecadão, ou você acha que é um pecadinho. Não importa, todos eles serão perdoados. Talvez você pense aí dentro de você, mas você não me conhece, você não sabe o que eu já fiz na minha vida. Eu de fato não sei, mas sabe o que eu sei? Que o sangue de Jesus, ele tem mais valor, muito mais valor do que a soma de todos os pecados que você já cometeu na sua vida e todos que você vai cometer. É mais valioso e por isso eu posso garantir a você, todos os seus pecados serão perdoados. Sabe o que mais? A Bíblia diz que existe no céu um livro chamado Livro da Vida. E neste livro são registrados os nomes de todas as pessoas que tomam a decisão que vocês estão tomando hoje. E um dia, quando tudo acabar, Jesus vai abrir esse livro e vai fazer uma chamada. Ele vai começar a ler um nome, outro nome, outro nome e o seu nome. E o seu nome, o seu nome, o seu nome e o seu nome. Você vai levantar a sua mão no meio daquela multidão, nós vamos estar lá juntos. E você vai dizer: Jesus, eu estou aqui. Jesus vai olhar nos teus olhos e com um sorriso nos seus lábios, Ele vai dizer: entre para a minha presença, para a minha alegria eterna. Sabe o que isso quer dizer? A sua vida está mudando hoje. Um novo rumo e um novo destino aqui na terra. Mas a sua vida também muda hoje pela eternidade. Você tem uma nova vida, um novo destino eterno ao lado de Deus. Por isso eu digo a você, a decisão que você está tomando hoje é a decisão mais importante da sua vida. Quero convidar você, se você sentir liberdade, fechar os seus olhos. Nós vamos orar juntos. Eu vou dizer uma frase. Eu gostaria que você repetisse essa frase. Repita cada palavra, mas não simplesmente repita, mas faça dessas palavras as suas palavras. Coloque valor em cada uma dessas frases. Vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por me amar desse jeito tão imenso. Eu não mereço, mas mesmo assim o Senhor abriu mão da sua glória, da sua majestade, para vir a este mundo, morrer numa cruz por causa dos meus pecados. Mas eu te dou glória, porque o Senhor ressuscitou e está vivo hoje à direita do Pai. E eu te convido agora, Jesus, para ser, a partir de hoje, o meu único Senhor e o meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu também perdoo a todos aqueles que algum dia me fizeram algum mal. Eu renuncio a Satanás, seus demônios e todas as suas obras. Eu mando embora da minha vida para nunca mais voltar. Espírito Santo, enche a minha vida, dá-me da tua paz, dá-me da tua alegria, conduz os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Muito obrigado, porque o meu nome acabou de ser escrito no livro da vida. Aleluia. Amém. Pedir essa gentileza a vocês, isso, vire para a igreja, como expressão de Jesus, quer dizer a vocês: nós amamos cada um de vocês, sejam muito bem-vindos à família de Deus. Aleluia.